com alegria e diretamente do estúdio da TV Premier, é que nós nos encontramos para levar a todos e a todas os telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. E com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos os telespectadores e telespectadoras, mensagem de vida, otimismo e esperança. Estamos em agosto, mês vocacional, e todos nós sabemos que vocação acertada é vida feliz. Isso em qualquer profissão, em qualquer setor de atividades. Se a pessoa acertou a sua vocação, seja um pedreiro, seja um marceneiro, seja um piloto, seja um professor, uma professora, seja um padre, seja um médico, seja um advogado, seja mesmo uma pessoa que faz a limpeza nas ruas de uma cidade, ela vai se realizando, essas pessoas, aliás, todos vão nos realizando. E por isso, então, há muito bem esse adágio, vocação acertada e vida feliz. E na Arquidiocese de Florianópolis, nós estamos numa campanha Mais Padres para a Igreja. O próprio Cristo Jesus passando numa seara, numa plantação de trigo ou de qualquer plantação, ele viu então aquela grande e bonita plantação e ele então fez uma comparação com os candidatos e os sacerdotes da Igreja Católica. Então Cristo Jesus disse, lemos claramente em Mateus, capítulo 9, versículo 37, onde Cristo diz, a messe é grande, mas os operários são poucos. E logo em seguida ele também falou, e está bem claro, pedi ao Senhor da messe, para que envie mais operários para a sua messe. Com isso ele quer dizer, Cristo quer dizer que devemos rezar, devemos pedir a Cristo Jesus, ao sumo eterno sacerdote, que envie sempre mais presbíteros, mais sacerdotes. E, igualmente, lemos também em Mateus, capítulo 22, versículo 14, onde diz que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Ou seja, o que Cristo quer dizer com isso? É que muitos iniciam os seus estudos julgando que tenham vocação para o sacerdócio. E com os anos de estudos e conhecendo-se a si mesmo e com as luzes do Divino Espírito Santo, a pessoa vai vendo que não é esta a vocação, não é este o trabalho que a pessoa irá enfrentar para toda a sua existência. Então, muitos são os chamados, mas poucos aqueles que vão perseverando no compromisso de estudos, de oração, de amizade com os colegas no tempo de seminário, e muitos vão desistindo. E assim eu tenho dito mais de uma vez aqui, novamente eu repito, que nós éramos 46 os candidatos que começaram o seu estudo. Muitos moços,
um outro que deixou a namorada, um já que era noivo, de nome Bernardo, que é o quanto me lembro, e deixou a sua noiva, combinou com ela, olha, eu acho que o meu sacerdócio é que está me chamando, o sacerdócio não é a vida matrimonial. E ele, de fato, depois de alguns anos, desistiu. Um outro que eu sei, que também era noivo, deixou a sua noiva e esse chegou ao sacerdócio e começou a trabalhar lá na cidade, lá no norte do Paraná. E naquela época muita gente ia para lá e ele se adaptou muito bem. Então muitos são chamados e poucos os escolhidos. De 46 que nós éramos, tivemos a graça de ser ordenados presbíteros, apenas 2. E por isso é necessário o que Cristo Jesus, o sumo eterno sacerdote, pede: rezai, pedi ao Senhor da messe para que envie mais presbíteros. E nós éramos de 31, 32 municípios de Santa Catarina e mesmo uns 4 ou 5 lá do Paraná. Mas foram desistindo, foram vendo que não era a vocação para a qual Deus lhes havia dado os talentos, as aptidões, as qualidades. Eu, agora dia 8 de dezembro, com a graça de Deus, vou completar 65 anos de feliz ordenação sacerdotal. Eu sempre me senti muito bem na vida de padre, podendo glorificar, louvar e agradecer a Deus e também colocar-me à disposição, a serviço da comunidade, colaborando em tudo aquilo que me foi possível como sacerdote. Trabalhei em diversas cidades, mas especialmente desde 1968, portanto, há muitos anos atrás, 57 anos, se bem me lembro, que o arcebispo pediu que eu viesse trabalhar como padre aqui em Florianópolis, na Catedral Metropolitana, juntamente com o Monsenhor Francisco, na época era padre, depois Monsenhor Francisco de Sales Bianchini, uma pessoa muito inteligente também, e também com o padre Pedro Adolino Martendal. O padre Francisco era filho de Brusque, onde também meu pai é de Brusque. Eu já nasci em Luiz Alves e a minha mãe nasceu em São Pedro de Alcântara, papai em Brusque, padre Pedro Adolino Martendal, aqui de Biguaçu. E os dois, ambos já partiram desta vida para a eternidade. Eu tenho a graça e agradeço diariamente, 2 ou 3 ou mais ou menos vezes, a Deus, que é o dono da nossa vida. Eu já falei aqui também, eu vou completar dia 16 de dezembro, aliás, de janeiro, 91 anos de vida. Bem, mas então continuemos sempre rezando. Eu ofereço sacrifício, as lutas, as santas missas e nas intenções para que tenhamos sempre mais sacerdotes. Também hoje, ontem foi o dia de Santa Clara de Assis, uma jovem, segundo os livros, era uma jovem muito bonita e tinha uma grande liderança, e quando estava lá, seus 19, 20 anos, eu vou ser religiosa. E algumas pessoas diziam para ela: mas você é uma mocinha tão bonita, podia até escolher um outro esposo para você. E ela dizia aquilo que eu também tenho dito às vezes, quando estudante: uma moça tão bonita vai ser religiosa?
E ela respondia: será que Deus não precisa de gente bonita? Quem criou a pessoa, todo tipo possível e imaginável, existem pessoas de todo tipo. Da bondade, da verdade, da paciência, da compreensão, do perdão, assim também na beleza. É Deus que nos constituiu a todos e cada um de nós. Bem, também hoje a Igreja Católica celebra o dia de Nossa Senhora da Cabeça. Houve alguns médicos que me disseram: Padre Pedro, pede para o povo rezar mais, porque, infelizmente, existe um problema sério, sequela, consequência desta terrível pandemia, que é esse vírus que, de repente, algumas pessoas que foram atingidas por esta enfermidade, por esta pandemia, de repente perderam completamente a memória. Eu sei de 16 pessoas que, de repente, outras pouco a pouco, mas algumas de um dia para o outro perderam a memória. Como é triste. Então, os médicos, alguns conhecidos, amigos meus, porque eu trabalhei como capelão 19 anos no Imperial Hospital de Caridade, atendendo também os enfermos internados no Hospital de Caridade, mas também no SS Cardio, na Bahia Sul, no Hospital da Saúde, ou mesmo na outros hospitais. E tenho, então, me dedicado em favor das pessoas enfermas. E a Nossa Senhora da Cabeça, se nós lermos o que está escrito na oração que nós vamos fazer daqui a pouco, em louvor à Nossa Senhora da Cabeça, e ela, então, é a protetora das dores de cabeça, da depressão. São 93 milhões e pouco de pessoas que no Brasil estão mais ou menos deprimidas. Também ela é protetora da enxaqueca, da síndrome do pânico, da ansiedade, que são 19 milhões e pouco também no Brasil. Mas é bom que a gente saiba um pouco como surgiu esta devoção em louvor a Nossa Senhora da Cabeça. E depois, então, também faremos a oração em louvor. E vejam bem, Nossa Senhora da Cabeça é uma devoção que de 1227, lá na Espanha. Mas vamos ler aqui, Nossa Senhora da Cabeça, ela foi escondida lá numa elevação, numa mata muito intensa, quando os muçulmanos lá em 1200 invadiram a Espanha. Então, há uma comunidade lá, perto do pico, numa mata bastante densa, havia um pico, um elevado dessa mata, que eles apelidaram, que chamaram o Pico da Cabeça. E lá eles esconderam as pessoas devotas de Nossa Senhora da Cabeça, esconderam Nossa Senhora para que os muçulmanos quebravam as imagens, incendiavam as casas, matavam as pessoas. Então esconderam esta imagem de Nossa Senhora lá nessa montanha, de tal modo que ninguém achasse. Mas isso alguns anos
antes de 1227. E bem escondido, tal, os muçulmanos não acharam esta imagem para quebrá-la, tal. Mas acontece que com o tempo as pessoas foram esquecendo, as pessoas que esconderam essa imagem foram morrendo. E Nossa Senhora, que quis dar a proteção para as pessoas, o que aconteceu? De vez em quando, à meia-noite, uma claridade grande nessa mata e, de vez em quando, um sino tocando. Algumas pessoas ficaram preocupadas. Mas o que será isso? E aconteceu, então, que as pessoas ficaram com receio, mas havia lá um pastor de ovelhas e esta pessoa simplesmente enfrentou a situação e foi ver o que havia lá. O nome dele era João Alonso de Rivas. Ele que cuidava das ovelhas, mas foi lá de noite e foi enfrentando essa situação com certo receio e tudo indicava o local onde estava essa imagem, no meio de pedras e pedreira e tal. E quando ele chegou lá, ele viu então esta imagem, um sinal de Nossa Senhora que queria que o povo continuasse a rezar em favor de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora sempre leva as pessoas para junto de Cristo. E acontece que esse Rivas, esse pastor Rivas, ele estava com uma mão sem ação nenhuma, porque perdeu, por assim dizer, na guerra que havia lá. Então as pessoas lá, o comandante disse, olha, você volta para cuidar das suas ovelhas, porque você não tem mais possibilidade de estar aqui na guerra. E ele então, vendo essa imagem, ele não conseguia tirar essa imagem no meio dessa pedreira lá, e acontece que ele se aproximou, foi indo, e quando ele colocou a mão na imagem, aconteceu aquilo que ele nunca podia imaginar. De repente, a mão dele foi restituída. Não disse era a mão esquerda ou a mão direita. Restituiu a mão. E com isso, então, ele trouxe a imagem, levou para a igreja de lá, e o povo, vendo este homem, esse pastor agora com as duas mãos, quando antes tinha uma só, eles ficaram abismados, admirados, e muita gente começou a rezar e recebendo as graças. E ela tomou então o nome Nossa Senhora da Cabeça por causa daquele elevado da mata que já tinha o nome antes, o Pico da Cabeça. E essa devoção foi se espalhando, iniciou em 1227, quando devotos da Espanha vieram para o Brasil, trouxeram também a imagem, e existe então lá no Rio de Janeiro a imagem de Nossa Senhora, aliás, diversas atualmente, mas havia lá uma imagem que uma senhora muito distinta, o esposo dela tinha uma posição no governo, ela fez uma gruta também na residência dela, ali no jardim, onde muitas pessoas iam rezar. E temos então essa devoção muito bacana, e quantas pessoas já se curaram. Eu sei, nós temos lá em Coqueiros, na paróquia Nossa Senhora do Carmo, nós temos toda quarta-feira, às 16h, a missa em louvor de Nossa Senhora da Saúde,
e Nossa Senhora da Cabeça. E já pessoas que me disseram, Padre Pedro, eu recebi uma graça especial de Nossa Senhora da Cabeça. Outra pessoa me disse, a minha mãe mora lá no interior de Santa Catarina e ela chorava de dor de cabeça, e qual não foi a alegria dela, depois de alguns meses, nunca mais sentiu dor de cabeça e telefonou para a filha com muita alegria. Bem, são muitas graças e bênçãos. Nós lemos claramente em São Lucas, capítulo 1, versículo 38, para Deus nada é impossível. Porque nós sabemos todas as graças e bênçãos nos advêm, recebemos por meio de Nossa Senhora, por meio do Filho de Deus, Cristo Jesus, por meio de uma santa ou de um santo, se for para o nosso bem, se for pedido com fé, nós receberemos essa bênção e essa graça. Então, neste momento, somos convidados a rezar essa bonita oração, aliás, que eu rezo diariamente esta oração e sempre me sinto bem, de saúde, especialmente com a cabeça. Rezemos, vocês podem acompanhar mental e espiritualmente. Eis-me aqui prostrado aos vossos pés, ó Mãe do céu e Senhora nossa, tocai meu coração, a fim de que deteste sempre o pecado, me afaste do pecado, e ame a vida cristã que esperais de vossos devotos. Tende piedade das minhas misérias que afligem o meu corpo, e enche de amargura a minha vida terrena. Dai-me fé. Veja bem, aqui, por meio de Nossa Senhora, pedimos a Deus. Dai-me fé. Quantas pessoas que dizem, devíamos sempre rezar, Senhor Deus, aumenta a minha fé. Aliás, São Pedro disse isso. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. E aqui então diz, dai-me fé, saúde. Quantas milhares de pessoas em Santa Catarina, no Brasil, talvez milhões, no mundo milhões e milhões, pessoas enfermas, pessoas doentes. Dai-me fé, dai-me saúde, forças. Claro, se a pessoa não tem forças, é sinal que não consegue nenhum trabalho. Dai-me forças, otimismo. Eu sempre gosto dessa palavra, otimismo. Quantas pessoas que hoje estão em depressão, que eu sei, porque desanimaram na vida. Eu sempre tenho dito, pessoa, mesmo que tenha dificuldades e problemas, as pessoas têm que lutar, têm que se esforçar. Dai-me otimismo e a paz. A paz dentro de si, quanto isso é importante, a paz dentro de si, no seu coração, na sua consciência, a paz na família, a paz na comunidade, nas salas de aula, nos trabalhos, na família, quanto é importante, a paz no mundo e também no Brasil. Então, dai-me, veja bem, dai-me a paz para cumprir minhas obrigações e para vencer todas as dificuldades que o mundo me opõe. E continuando ainda, não permitais que a minha pobre cabeça seja atormentada por males que perturbem a tranquilidade da minha vida, pelos merecimentos de vosso divino Filho Jesus Cristo e pelo amor que a Ele consagrais, alcançai minha graça, que agora vos peço. E quantas pessoas que pedem essa graça e recebem de Deus por meio de Nossa Senhora da Cabeça.
Nós sabemos que Nossa Senhora tem mais de 5.500 títulos, mas sempre a mesma Mãe de Cristo e nossa Mãe. Aí tendes, ó Mãe poderosa, minha humilde súplica, meu pedido por esta ou aquela graça. Se quiserdes, essa graça será atendida. Nossa Senhora da Cabeça, rogai por nós. Ali você pode rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, para pedir essa proteção de Nossa Senhora da Cabeça. Então, quantas pessoas, se você quiser esta oração, poderá passar na igreja, ali, de Nossa Senhora no Estreito, também na catedral, logo na entrada, tem pessoas e você pode pedir mais do que uma oração. Quantas pessoas que pedem esta oração, pode levar até 2 ou 3 ou 5 dessas orações. Então, bacana. E por falar em oração, já na semana que vem eu mandei imprimir um santinho, onde está também a oração para todos os professores, estudantes, para os sacerdotes ou para toda e qualquer pessoa, pedindo as luzes do Divino Espírito Santo. É uma oração em louvor ao Divino Espírito Santo. O Espírito Santo, como nós sabemos, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Estamos no mês vocacional e alguém pode dizer, mas por que a comunidade, por que o município, por que o Estado, por que o país precisa de mais padres? São diversos itens. Precisa de mais padres para anunciar o Evangelho de Cristo na sua cidade, no seu município ou em terras de missão, para animar as comunidades nas paróquias e especialmente nas pastorais as mais diversas, ainda para servir e colaborar junto aos pobres, os doentes e todos que sofrem. Quantas pessoas tristes hoje em dia e vêm pedir a bênção para o Padre, a bênção da saúde, a bênção da enfermidade, para ensinar a arte da oração, para trabalhar pela unidade de todos os cristãos, para presidir a Santa Missa, a Eucaristia, e para perdoar os pecados em nome de Cristo Jesus, para iluminar toda a situação da evangelização e para orientar e apoiar as famílias, para ajudar os jovens a descobrir e a seguir a sua vocação. Precisa de padre para nos ensinar que somos chamados para a felicidade eterna. Com esses sentimentos, nós também colocamos aqui os santos que celebramos hoje. Especialmente hoje nós celebramos Nossa Senhora da Misericórdia, Nossa Senhora dos Prazeres, Nossa Senhora da Cabeça, e os santos que celebramos: Santo Euquício, Eunomia, Digna, são os mártires também, São Colombo e os companheiros mártires, São Ponciano, Santa Joana Francisca de Chantal e Santo Hipólito, enfim, diversos santos dos quais podemos pedir a proteção. E, igualmente, hoje o Dia Internacional da Juventude, Dia Nacional das Artes, Dia de luta contra a violência no campo, e pedindo pela reforma agrária. A todas e todos, saúde, alegria, felicidades, acompanhadas mais ricas bênçãos da Trindade Santa de Nossa Senhora. A nossa prece, aliás, eu rezo sempre nas Santas Missas, também pelas pessoas enfermas,
pessoas desanimadas, e também a bênção da água, a bênção da saúde para todos e cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé esta água abençoada.